Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando aqui na TV Horizonte o Contraponto. Contraponto, construção, contratempo. Nunca contra o tempo, às vezes contra o ponto, sem contratempo. Sempre com respeito para o assunto mais importante de todos: educar. E hoje temos convidado Paulo Ricardo Rodrigues, que é professor e também pesquisador da área de educação. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado, prazer. E sem nenhum rodeio, falamos, para mim, do assunto mais importante quando trago algum especialista, quando colocamos nessa mesa esse desafio de fazer uma sociedade mais igual, uma sociedade que consegue criticar, que consegue ler um texto. Paulo, há quantas anda a educação desse país? Bom, dado que nós vivemos, durante a pandemia, o que nós chamamos de ensino remoto emergencial e toda a crise, que se desencadeou a partir da Covid-19, nós estamos enfrentando uma disparidade muito grande, que acarreta de uma desigualdade social também, quando nós estamos falando de educação no Brasil. Então, nós temos atualmente duas realidades, assim, a rede privada e a rede pública, indo em caminhos e lidando com pautas e tendo agendas distintas, para conseguir levar a educação com qualidade para todos. Então, dado a isso, a gente já está vivendo um momento de conseguir caminhar, e refletir no que tange a principal discussão, que é a discussão sobre tecnologia digital, o que a gente fala muito também sobre profissões do futuro, qual é o mundo, que os jovens e as crianças vão enfrentar quando eles estiverem já atuando enquanto cidadãos. Segundo a Folha, nas escolas particulares, que você, telespectador, sabe muito bem, as aulas elas eram passadas via dispositivo, computador e por aí vai. As escolas estaduais, elas tinham o PET, lembra? Um total em torno de 7 PETs por ano, onde o jovem tinha que ir até a escola, buscar o PET, fazer o PET. As escolas municipais, por exemplo, Contagem, Belo Horizonte, as escolas fizeram menos um pouco, mas ainda os professores se reuniam virtualmente, passavam vídeos para os alunos ou algo desse tipo. A gente viu, e a Folha fez um levantamento, de que a meninada, mesmo com a aula ao vivo na escola particular, participava, Paulo, 1h e 28 minutos. Perfeito. Então, puxa a orelha, porque o filhote e a filhota, às vezes, não estavam tão conectados assim. O que significa essa desigualdade que você está colocando para a gente? A partir desses 3 dispositivos, quem não teve nada, quem teve o PET, quem teve 1h e 28 minutos de educação. Perfeito. A rede pública, ela estava tentando criar estratégias ali, lidando com a questão de acesso à tecnologia, de muitos alunos em condições precárias, E a rede privada estava refletindo sobre como levar o ensino e levar a educação para dentro da casa das pessoas. Então, de uma maneira geral, estávamos todos pensando sobre isso em conjunto e nós estávamos pensando enquanto estávamos no contexto real, assim, ou seja, eu brinco que a gente estava pensando na roda enquanto o carro estava andando, Com os pneus furados. Isso, com os pneus furados, sem poder parar. Sem cinto de segurança, sem as portas cinto tudo de segurança. mexendo. Então, assim, a rede pública, ela estava lidando com a pauta do acesso à internet. Muitas escolas, por exemplo, Itabira, os professores e a secretaria criaram estratégia de utilizar o WhatsApp. E por que isso é preocupante? A gente não teve uma unidade, ou seja, um plano estratégico para poder levar, assim, e até que chega
no caso da rede estadual, de levar os pets, de levar apenas as atividades, busca lá na escola, faz em casa, muito ali concentrado no acompanhamento do conteúdo. Né? Assim, a gente sabe que o conteúdo está dentro de uma grande amálgama, como a gente está falando de educar. Né? Você acha que funcionou? Não. Por que não, Paulo? Porque, eu vou te dar um exemplo. A gente hoje fala sobre ensino por habilidades e competências, a gente fala sobre formação integral. A gente nós estamos olhando para os estudantes nas habilidades que eles estão desenvolvendo e a forma como eles estão socializando e se integrando aos espaços. Né? Como nós ficamos muito tempo, né, dentro de casa, muitas habilidades nós estamos retomando agora. Então, para além de lacunas do conteúdo, nós estamos lidando com lacunas socioemocionais, né? E isso a gente pode ver em quantos foram os casos onde as crianças estão tendo crises de ansiedade. Sim. Paulo, como psicólogo, Sim. uma crise de ansiedade para mais de 10 alunos em uma mesma sala, a ponto de não ter na cidade onde aconteceu SAMU necessário para poder levar, para atender essas crianças, a gente fica muito preocupado com isso tudo. E o processo de adolescência também, né? Então, os alunos que estavam entrando no processo de adolescência, eles estavam dentro do lugar onde eles menos queriam estar, que é próximo dos pais. Né? Assim, então, a falta dos amigos, de estar ali, de conseguir dialogar. Né? Assim, eu me lembro de fazer até uma pesquisa com os meus alunos na época, sobre qual sentimento eles estavam tendo durante a pandemia. O principal que apareceu foi solidão, né, dentro de casa. Sim. Então, o que a gente tem percebido, por exemplo, que é um contraste disso, agora que nós estamos no retorno presencial, que no início do ano a prioridade dos estudantes não eram os estudos, eram ver os amigos. Eles estavam com dificuldade de entender qual era aquele espaço e separar os momentos. Agora é o momento do estudo, agora é o momento, né, de conseguir me organizar aqui para uma tarefa. Então, e os sentimentos, os nervos muito à flor da pele. Né? Então, assim, nós temos, né, reparado casos, por exemplo, de estudantes que estavam muito agressivos, estudantes que estavam, né, com crise de ansiedade por esse retorno, porque agora não tinha uma câmera para poder fechar no presencial. Né? E isso se recai, assim, se traz para a gente uma necessidade urgente de pensar estrategicamente no âmbito socioemocional dos estudantes. Né? E isso se casa com... Ou seja, se habilidades e competências eram 2 pontos os mais importantes, ou seja, a capacidade do aluno de pegar um texto e interpretá-lo e não simplesmente, na hora da pergunta, voltar e copiar apenas o parágrafo em que ele identificou. Perfeito. Ou seja, fazer uma crítica ao processo, mas que ele também faça uma crítica emocional àquilo que ele está vivendo, certo? Sim, porque esse é o que a gente muitas vezes lê como indisciplina, tem uma grande bagagem emocional ali por trás. Né? Então, além disso, a gente percebe, assim, quando eles recebem uma nota negativa, né, agora na fase de entrega dos boletins, a gente está percebendo esse movimento deles, assim, de muitas crises, sabe? Assim, então, para além de enxergar o conteúdo, as escolas precisam criar estratégias para poder acolher esses estudantes e famílias. O que houve conosco, educadores, que pensamos no método, que pensamos em como avaliar, que pensamos em como provar o conhecimento desse jovem, o que houve com a gente no sentido da fragilidade desses meninos ao longo de 2 anos fechados em casa? Eu costumo pensar muito assim em relação à aceleração da comunicação atual. A gente está na fase, por exemplo, do mundo que a gente chama de internet das coisas. Ou seja, isso cria no nosso mental a necessidade do instantâneo. E como que isso impacta a educação? A gente está num processo muito acelerado que ele deveria ser mais cuidadoso, né? Então, é a mesma coisa, assim, estou trabalhando de home office e volto para o presencial, a quantidade de reuniões, videoconferências, né, que são feitas, elas precisam diminuir, porque nós estamos agora ali próximos. Né? Então, assim, isso recaindo para a educação é uma aceleração que muitas vezes pode atropelar o processo
de atravessar mesmo assim, tanto os estudantes quanto os profissionais, professores, né, todos que estão ali dentro da escola. Uhum. Quando Paulo Freire foi preso, exilado, em sua sentença havia que até inimigo de Deus ele era. Para a gente não esquecer de que muitas pessoas que apoiam um determinado lado da eleição dizem que se você é contra, você também é contra Deus. Ou seja, Paulo Freire foi condenado em sua sentença dizendo que ele era contra Deus. Paulo Freire dizia da capacidade, Paulo, de o educador se identificar com aquele pobre de Angicos, que ele se identificasse com o pedreiro, que ele se identificasse com a palavra tijolo, e entender o material humano, e entender o material físico em que aquele educando vivia. E não pensar num método que vinha de cima. A gente precisa de ficar tão atrelado ao método desse jeito, Paulo. A gente está perdendo aquilo que é de emoção na hora de sentar com um jovem estudante e perguntar o que ele viveu nos últimos 2 anos? A gente não precisa perguntar para ele o que ele viveu nos últimos 2 anos. Acho que acolher muitas vezes passar por algo além disso, né? Assim, eu acho que o lidar com o tempo, atualmente nós estamos falando, inclusive, inspirado em Paulo Freire, né? A Unesco se reúne em 1996 para pensar a educação do século XXI. Ela vai trazer para a gente competências e habilidades, né? Para esse cidadão que vai enfrentar aí os novos desafios, né? Esse é um momento crucial de transição. E lá está falando sobre gestão do tempo e autorregulação. A gente está falando uma coisa em sala de aula e fazendo outra com nós mesmos e com os estudantes, quando a gente coloca muito evento na escola, quando a gente foca muito, por exemplo, em questões muitas vezes essencialistas, e aí eu falo de elencar prioridades. Né? Assim, como o Paulo Freire traz muito para a gente, é ter a sensibilidade e o olhar para o outro, né? Assim, enxergar o que está na minha frente agora. Né? Então, assim, quais são... Né, quais são as dores, o que eu preciso focar agora? Estávamos todos ansiosos, vamos voltar para o presencial, que em alguns casos faltou um pouco de planejamento e estratégia aí. Nós vamos seguir com isso para o segundo bloco. Viva o centenário de Paulo Freire. Fica com a gente, até daqui a pouco. Estamos de volta com o Contraponto e hoje compartilhando a presença, a sabedoria de Paulo Ricardo, educador, para a gente falar desse tema que é o mais importante de todos, como disse no início do programa. Educar é o tema mais importante de todos, quando trazemos para essa mesa aqui. Paulo, fomos injustos com os professores agora, no final desse primeiro bloco? Os professores receberam muita pedrada, dizendo que eles não queriam voltar a trabalhar, que o professor, em especial o professor da rede pública, municipal ou estadual. O professor, a gente foi injusto com ele agora? Os professores, eles estão na linha de frente, né? Então, assim, eles são os principais, são os primeiros olhos das escolas, né? E o principal diferencial também. Então, durante a pandemia, né, assim, o processo mais crítico do ensino remoto emergencial, os professores, sem eles nós não teríamos conseguido fazer o movimento desse ensino digital acontecer. E, em certa medida, nós somos um pouco injustos, não nesse momento, né, no momento que nós, de fato, tínhamos que ter um olhar de cuidado, uma sensibilidade maior com eles, tanto no sentido socioemocional, mas no sentido de formação. Nós temos atualmente, né, na profissão docente, um conflito geracional. Né? Assim, nós temos uma mudança de certo, acelerada dos currículos, dos cursos de licenciatura, dadas as mudanças que têm acontecido na própria educação. Mas agora, no retorno presencial,
nós investimos muito e ampliamos a discussão sobre tecnologia, por exemplo, metodologias ativas, uma discussão que antes era muito incipiente. Mas qual é o risco se pensarmos que há 3 semanas atrás, uma grande feira educacional, a feira mais importante de educação, acontecia em São Paulo. O Paulo só está aqui porque ele está trazendo inspirações dessa feira, R$ 4.500 o ingresso. Eu fico me perguntando de onde que se tira na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, R$ 4.500 para ir a uma feira dessa. Assim, onde os CEOs, os gerentes das empresas que promovem esse processo eram economistas, administradores, ou seja, que tecnologia que é essa que querem empurrar, sendo que no primeiro bloco a gente falou sobre a capacidade do aluno ter o seu meio ambiente respeitado, Paulo, de ter a sua emoção respeitada. Amigo, telespectador da TV Horizonte, imaginar uma feira onde você tem óculos virtuais, onde as crianças estão ali mexendo no cubo do metaverso, de uma nova fase de interação. O que é isso desse método novo, de mais tecnologia, sendo que a gente está insistindo, repito, em acolher esse jovem e fazer com que o professor entenda a peculiaridade que ele traz de 2 anos fora da escola, Paulo. É muito interessante a gente perceber, né, o fato que a gente estava falando sobre como nós ampliamos as discussões sobre tecnologia e metodologias ativas. Isso perpassou pelos professores. Alguns desenvolveram ali competências tecnológicas e chegaram em salas de aulas analógicas. Né? Então, assim, como você bem disse, essa feira, ela reúne ali gestores escolares, reúne pessoas em grandes empresas, mas isso é fruto da disparidade que a gente está enxergando, que a gente está discutindo sobre enxergar o real. Então, nós estamos agora numa escola que tem, dentro das prioridades, assim, fazer essa acolhida. Mas essa transformação digital, ela precisa passar pela estrutura para aí sim chegar dentro, né, da sala de aula, a gente sim falar sobre concepções pedagógicas, falar sobre, né, investir em informações. Então, muitas escolas, por exemplo, tinha a cultura de ter, por exemplo, uma sala de informática. Nós estamos na era digital, todos nós temos celulares, nós estamos com os nossos celulares agora, está tudo cada vez mais instantâneo. Por que a gente não está discutindo sobre ter, né, computadores, tablets para cada estudante? Isso precisa ser pauta de política pública. Né? Assim, tem avançado muito agora em políticas públicas no MEC o acesso à internet. Mas, Paulo, mesmo num país tão dividido em ideias políticas que conversamos, um Congresso Nacional completamente dividido, há uma pauta onde a internet seria mais disponibilizada, em especial nas comunidades, nas vilas rurais. Amigo telespectador, aquele ônibusinho amarelinho lá nos Estados Unidos, que a gente conhece, que levam as crianças e tudo mais, colocaram dispositivos de internet dentro daqueles ônibusinhos. Se a criança não seria levada para a escola, o ônibusinho foi equipado para que ele levasse internet para as áreas mais distantes de Nova York, de New Jersey, de Los Angeles e por aí vai. Aqui no Brasil, Bolsonaro vetou a política pública que foi votada no Congresso quase que com unanimidade. Ele vetou a distribuição de internet. Como fazemos um processo onde temos mais educação para mais gente em um país onde o veto à internet acontece o tempo inteiro? Então, assim... O simples fato de a gente perceber que não há, né, agendas e setores de educação dentro das secretarias de educação já diz muito. O que é diferente de outros países da América Latina, por exemplo. Já estava discutindo sobre, né, em alguns países, sobre a ampliação. Chile, por exemplo,
dentro do setor de tecnologia, está falando sobre ampliação do acesso à internet, distribuição de computadores para aqueles que precisavam, ou seja, um planejamento estratégico foi feito. E aqui, no início de 2020, nós estávamos com, né, segundo os dados, 54% da população com acesso à internet. Esse número mudou, né, dadas as pesquisas, para 71%, se eu não me engano, agora no último ano, mas graças ao investimento individual de cada um. Aquela pessoa que começou a pagar plano de internet, né? E aí a gente não consegue nem discutir ainda sobre qualidade, a gente não consegue se a gente está preso na pauta do acesso. Então a feira, né, a Bet Educar, como você trouxe, ela traz muito produtos digitais. Mas imagina você levar um óculos, alguma coisa, mas a internet, a banda larga da sua instituição, mas aí eu vejo, Paulo, e me corrija, pequena. E me corrija, por favor. Eu vejo a figura do professor de geografia que leva uma discussão legal sobre a aridez do solo. Sim. Eu vejo o professor de biologia para falar sobre o córrego que passa perto da escola, por que está cheirando tão mal, em a troca para um técnico de informática dentro da sala, Paulo. Exato. Para um técnico, todo respeito ao técnico de informática, não estou criticando o técnico de informática, mas aonde a dúvida acontece quando o menino aperta lá no óculos que ele está recebendo, a dúvida é apertar o rewind, é apertar o REW, porque ele vai ter que voltar para aquela aula que estava sendo colocada ali. E quantas pessoas, Paulo, acham isso bonito? Quando falamos de educação, falamos de uma sociedade inteira que se coloca. Eu, Jairo, psicólogo, você, Paulo, educador, os produtores e câmeras aqui no estúdio, sabe? Porque se a gente não faz um movimento onde abraçamos esse processo, dificilmente isso se resolve enquanto prática. De novo, Paulo, assim, Paulo Freire, seu educador, que foi sentenciado como um inimigo de Deus, eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo quem apoia a ditadura colocar e bater palma para esse tipo de coisa antes da prisão e exílio de Paulo Freire. Quando ele vai a Angicos, quando ele vai ao Rio Grande do Norte para poder levar educação para esse povo que não sabia ler. Para ele, Paulo Freire, um irmão brasileiro que não sabia ler. E, portanto, amigo telespectador da TV Horizonte, se ele não sabia ler naquele momento dos anos 60, ele não podia votar. Ou seja, quanto mais consciência temos da sociedade que vivemos e lemos e entendemos que a gente precisa sentar para discutir os problemas em conjunto, esse processo dificilmente vai dar certo, Paulo. Perfeito. É muito perigoso a gente pensar que alguns produtos digitais, algumas tendências, elas sejam vistas, né, somente como algo que vai trazer resultado em matrícula, em venda, pensar no processo mercadológico, porque ainda que seja uma empresa escola, ela ainda é primeiro uma escola. E aí a gente tem que refletir nesse sentido, né, e fazer uma grande distinção da necessidade, o quão potente pode ser, por exemplo, uma aula de geografia, tendo a ampliação ali da experiência de aprendizagem com um óculos de realidade aumentada. Mas a gente não pode levar e deixar que somente esse óculos cuide de todo o processo. Paulo, porque fica essencialista. Eu estou chegando exatamente agora, antes da gente começar a gravação do programa, de uma ressonância magnética de crânio. Ou seja, eu estava há horas, uma horinha atrás, dentro de um equipamento que me fechava aqui. Sim. A gente começou esse programa falando de adolescentes com crise de ansiedade. Imagina um menino chegando na sala de aula, com todo respeito ao técnico de informática ali, ele não é professor de geografia e ele coloca o óculos. Como um menino em ansiedade vai receber isso? Amigo telespectador, amiga telespectadora, precisamos acordar para a educação. É o tema mais importante dessa mesa. Paulo, obrigado pela sua vinda, obrigado. Conversaremos mais vezes para esse tema importantíssimo. O nosso bate-papo está chegando ao fim e já dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? A gente fica preocupado, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Obrigado pela sua companhia, obrigado, Paulo, e nos vemos na sua casa, na rua, no trabalho, nas redes sociais da TV Horizonte, no Contraponto
TV Horizonte. Esteja conosco e até o próximo programa. Viva a Educação! Sentado ou em pé, Ana?